Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? O poder não é apenas a força bruta de um governante. É uma teia sutil, invisível, que permeia tudo. Nossas instituições, nossos discursos, até mesmo nossos corpos. Assim como a sombra em Yun nos força a encarar os recantos escuros de nós mesmos, o poder, na visão de Foucault, opera em um nível subterrâneo. Ele molda o que consideramos normal, o que aceitamos como verdade, o que desejamos. Por que tantos de nós nos submetemos passivamente a essas estruturas que nos cercam? Por que nos sentimos impotentes para mudá-las, mesmo quando elas nos oprimem, nos limitam, nos definem sem nosso consentimento? Há uma estranha aceitação da norma, um conforto na conformidade que nos cega para as correntes que nos prendem. Michael Foucault, um pensador que ousou olhar para além das aparências, nos convida a desnaturalizar o que nos parece óbvio. Ele nos mostra como o saber e o poder estão inextricavelmente ligados, como o conhecimento que consumimos não é neutro, mas moldado por relações de poder. Ele nos ensina que a verdade é, muitas vezes, uma construção. Neste vídeo, mergulharemos em 7 lições cruciais de Foucault. Lições que desmistificam a natureza do poder. Lições que nos dão as ferramentas para identificar as engrenagens que nos controlam. Lições para que você possa questionar, para que possa ver além das aparências e, quem sabe, começar a subverter as formas de controle que operam em sua própria vida. Prepare-se para uma jornada que desafiará a sua percepção da realidade. O que você acredita ser livre escolha pode ser apenas o eco de um poder invisível. A primeira grande lição que Foucault nos oferece é sobre o poder disciplinar, um conceito que ele desvendou com a metáfora do panóptico. Imagine uma prisão projetada por Bentham, um edifício circular com uma torre central de vigilância. Os prisioneiros, em suas celas, nunca sabem se estão sendo observados naquele exato momento. Essa incerteza gera um efeito profundo. Eles começam a se comportar como se estivessem sempre sob os olhos de um guarda. Tornam-se seus próprios carcereiros, internalizando a vigilância. Essa arquitetura do poder se manifesta de formas surpreendentemente modernas. Pense nas redes sociais. Somos constantemente observados por algoritmos, pela vasta audiência, pela expectativa de aprovação. O que postamos, como nos apresentamos. Tudo é filtrado pela lente dessa vigilância. A busca incessante por curtidas e comentários nos torna dóceis, previsíveis. Otimizamos cada aspecto de nossa persona digital, movidos por um desejo de ser vistos e aprovados. Essa necessidade de validação externa, alimentada pela tecnologia, é um poderoso mecanismo de controle. Essa dinâmica não se restringe ao mundo online. O ambiente de trabalho moderno, com suas métricas de produtividade implacáveis e monitoramento constante, também nos força a otimizar cada minuto, cada ação. A pressão para performar, para nunca parar, para estar sempre ligado, ecoa a lógica do panóptico. Somos levados a acreditar que essa eficiência é nossa escolha, nossa ambição, quando na verdade pode ser a forma como o poder nos molda. A falsa liberdade que sentimos, a liberdade de escolher o que compartilhar ou como nos apresentar, esconde uma ferramenta poderosa de controle comportamental. Foucault nos alerta para o perigo de agirmos sem autenticidade, apenas para nos adequarmos. Ele nos chama a questionar esse impulso, a desenvolver a capacidade de agir, de existir, sem a necessidade constante de aprovação externa. O poder reside em escolher o silêncio, em optar pela introspecção, em agir de acordo com seu próprio compasso e não com o ritmo ditado pela vigilância. Assim como Nietzsche alertou sobre o último homem, seduzido pelo conforto e pela segurança, a vigilância nos anestesia para a revolta, para a busca por um sentido mais profundo. Ela nos aprisiona mais eficazmente do que qualquer grade de ferro. Foucault nos confronta com uma ideia perturbadora. A própria noção de verdade não é algo objetivo e universal, mas sim uma construção intrinsecamente ligada às relações de poder. Aqueles que detêm o poder em um determinado tempo e lugar definem o que é considerado verdadeiro, e essa verdade fabricada, esse saber construído, serve para legitimar e fortalecer ainda mais o poder daqueles que a definiram. É um ciclo autoreforçador. Vemos isso claramente na medicalização da vida. Condições que antes eram vistas como variações da experiência humana, como a timidez excessiva ou uma tristeza profunda, agora são frequentemente patologizadas, são transformadas em doenças a serem tratadas, muitas vezes com medicamentos. Isso cria um mercado, um saber específico que define o que é saudável, o que é normal e o que não é. Outro exemplo gritante
importante é o papel da mídia na construção de narrativas. A forma como eventos políticos ou sociais são apresentados, as palavras escolhidas, as imagens selecionadas, tudo isso molda a opinião pública de maneira poderosa. O perigo real reside em nossa tendência a aceitar acriticamente essas verdades impostas pelos discursos dominantes, seja o discurso científico, médico, midiático ou religioso. Corremos o risco de engolir suas definições sem questionar. Precisamos perguntar: quem se beneficia com essa definição de verdade? Quais vozes estão sendo silenciadas ao longo desse processo? Quais perspectivas são deixadas de fora? A aplicação prática aqui é o desenvolvimento aguçado do pensamento crítico. Precisamos nos tornar detetives de discursos. Ao nos depararmos com uma informação, com uma afirmação categórica, devemos perguntar: quem está falando? Para quem essa fala se destina? Qual é o propósito por trás dela? Quais interesses estão realmente em jogo? Questionar a origem e a validade das informações que consumimos é um ato de resistência contra a fabricação da nossa realidade. O poder do discurso é como a teia de uma aranha, sutil, quase imperceptível em sua resistência. Desfazer essa teia exige a coragem de questionar a própria realidade que ela constrói, tal como o herói mítico que enfrenta o dragão para libertar seu povo. Foucault nos revela que o poder moderno opera de maneira ainda mais insidiosa. Ele não apenas reprime, mas também gerencia e otimiza a vida em larga escala. Ele chama isso de biopoder e, através de técnicas de governamentalidade, ele molda nosso comportamento, tanto individual quanto coletivamente. Pense nas campanhas de saúde pública que nos incentivam a ter estilos de vida saudáveis, parecem inofensivas, benéficas, não é mesmo? Exercício, dieta, bem-estar, mas, sob a superfície, podem se tornar formas sutis de controle. Elas definem qual é o corpo ideal, qual é a performance esperada, e nos pressionam a nos conformar a essas normas. Aqueles que não se encaixam, que não atingem esses padrões, correm o risco de serem rotulados como negligentes ou doentes. A obsessão pela performance do corpo, vista em academias e nas redes sociais, é um reflexo direto dessa lógica. Essa pressão constante para ter um corpo perfeito ou produtivo pode nos levar a uma relação de estranhamento, até mesmo de aversão, com nossos próprios corpos. Eles se transformam em projetos de otimização perpétua, em máquinas a serem aprimoradas. Nesse processo, nos distanciamos de sua dimensão existencial, de sua capacidade de sentir prazer, de resistir, de simplesmente ser. Como podemos resistir a essa imposição? A aplicação prática é redescobrir a relação com o nosso próprio corpo, para além das imposições sociais. Isso envolve práticas de escuta corporal, de aceitação, de reconhecimento da imensa diversidade de formas e funções que um corpo pode ter. Precisamos valorizar nosso corpo pela sua mera existência, e não apenas pela sua performance ou aparência. Foucault nos mostra que, até mesmo aquilo que consideramos mais íntimo, nosso corpo é um território moldado pelo poder. A busca por um corpo verdadeiramente livre é, em essência, uma luta contra as narrativas que tentam nos dizer como ele deve ser, como ele deve se comportar e qual valor ele deve ter. A quarta lição de Foucault nos introduz a genealogia, uma ferramenta poderosa para rastrear a origem histórica e, muitas vezes, surpreendentemente contingente, de conceitos que tomamos como naturais. Ele nos convida a olhar para a forma como ideias como normalidade, loucura, criminalidade e, fundamentalmente, o próprio conceito de eu foram forjadas ao longo do tempo. Foucault demonstra que nossa identidade não é algo fixo, imutável ou inerentemente dado. Pelo contrário, ela é uma construção complexa, moldada por discursos específicos e por práticas de poder que se estabeleceram em diferentes épocas. Um exemplo vívido dessa construção histórica pode ser observado na evolução dos conceitos de gênero e sexualidade. O que em certas épocas era categorizado como desvio, como patologia ou até mesmo como crime, hoje é amplamente reconhecido como parte da rica diversidade da experiência humana. Essa mudança revela de forma inequívoca como as identidades são construídas social e historicamente e, mais importante ainda, como elas podem ser desconstruídas e reinventadas. O receio de que a desconstrução da identidade possa levar ao niilismo, a sensação de vazio ou a perda total de si é, paradoxalmente, um reflexo do mesmo poder que nos aprisiona em categorias rígidas e predeterminadas. A verdadeira liberdade, a autenticidade, reside em reconhecer a artificialidade dessas construções e em entender que o que acreditamos ser é, em grande parte, uma narrativa histórica e social. A aplicação prática aqui é exercitar a autoobservação genealógica. Precisamos questionar as origens de nossas próprias crenças mais profundas, de nossos valores fundamentais e do próprio senso de identidade que carregamos. Quais discursos, quais práticas de poder, quais narrativas históricas
moldaram quem você pensa que é. Ao mapear essas influências, você ganha a liberdade de começar a reescrever sua própria história, de construir sua identidade de forma mais consciente e autônoma. Jung falava do self como a totalidade psíquica, que abraça a sombra e os arquétipos. Foucault, por sua vez, nos mostra que o que conhecemos é apenas uma faceta, uma construção histórica, e que a verdadeira individuação passa por confrontar e transcender essas molduras impostas. Foucault nos ensina que o poder não é uma força monolítica, um bloco único que esmaga tudo em seu caminho. Pelo contrário, ele é relacional, produtivo e, acima de tudo, está em constante fluxo, e onde quer que exista poder, invariavelmente haverá resistência. Ele nos convida a olhar para as formas sutis, muitas vezes cotidianas, de resistência que desafiam as normas estabelecidas e criam novas possibilidades de existência. A resistência não é a derrubada violenta, mas a fissura inteligente, a desestabilização criativa. Podemos ver exemplos dessa resistência em ações aparentemente simples. A arte de rua que intervém no espaço público, questionando a autoridade e a ordem estabelecida. Os movimentos sociais que forjam novas linguagens, novas formas de organização, desafiando as estruturas de poder vigentes. Indivíduos que se recusam a serem definidos por rótulos como pacientes ou criminosos, redefinindo suas próprias experiências e narrativas. A transgressão criativa, a ousadia de pensar e agir de forma diferente, torna-se uma forma de poder. A tentação de cair na resignação, de aceitar passivamente a opressão, é um caminho perigoso, assim como a revolta cega, que busca apenas destruir, sem construir algo novo, também não é a resposta. Foucault propõe uma resistência estratégica. Não se trata de uma batalha final, mas de um processo contínuo de criar fissuras no sistema, de desestabilizar suas certezas e, assim, abrir espaço para o novo, para o inesperado. A aplicação prática é cultivar a arte de ser indócil. Isso significa aprender a questionar as regras implícitas que regem nossas vidas, a experimentar novas formas de viver e de se relacionar. É usar a linguagem de maneira subversiva, desafiando os significados estabelecidos e encontrar prazer na transgressão criativa. Ao fazer isso, transformamos a resistência em uma poderosa forma de autoafirmação. A resistência, para Foucault, é a própria essência da liberdade. É a capacidade de dizer não ao que nos oprime, de criar outros mundos possíveis, de resistir à tentação de nos tornarmos apenas mais uma engrenagem na máquina da uniformidade. É a afirmação vibrante da multiplicidade e da diferença. O poder, como Foucault o desvendou, é uma força onipresente, tecendo sua influência em cada aspecto de nossas vidas. Ele se manifesta na vigilância invisível que internalizamos, na verdade cuidadosamente construída pelos discursos dominantes, na forma como nossos corpos são gerenciados e moldados, e na própria fabricação da nossa identidade. Assim como a jornada de individuação proposta por Jung nos desafia a confrontar as forças internas e externas que nos limitam. A obra de Foucault nos convida a desnaturalizar o que nos parece inquestionável. Ao fazê-lo, abrimos caminho não para uma liberdade absoluta e utópica, mas para um exercício constante de questionamento, para a criação de espaços onde novas subjetividades e novas formas de vida possam, de fato, florescer. Recapitulamos as 7 lições que nos guiaram: a prisão invisível da vigilância, onde nos tornamos nossos próprios carcereiros, a fabricação da verdade como ferramenta de poder, o corpo como campo de batalha para a normalização, a identidade como uma construção genealógica e artificial e, crucialmente, a importância da resistência como arte e estratégia. Foucault nos oferece um legado de desnaturalização, um convite para ver o mundo e a nós mesmos com outros olhos. O convite final de Foucault não é para derrubar o poder de uma vez por todas, pois ele é intrinsecamente relacional e produtivo. É, sim, para nos tornarmos mais conscientes de suas manifestações, para exercitarmos o questionamento contínuo e para cultivarmos a resistência criativa. É a busca por uma liberdade modesta, porém profundamente significativa. A liberdade de criar fissuras, de desestabilizar as certezas, de afirmar nossa própria subjetividade contra as forças que buscam a uniformidade. Agora, o desafio é seu. Como você pode aplicar essas lições em seu cotidiano? Onde você identifica essas correntes invisíveis em sua própria vida? Compartilhe suas experiências, suas percepções e suas próprias formas de resistência nos comentários abaixo. Continue conosco nesta jornada de desnaturalização e autoconhecimento. Inscreva-se no canal para desvendar mais verdades incômodas e essenciais. Que a sua busca por uma vida mais autêntica seja incessante.